Meus cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo irei falar sobre Moisés, o homem que não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Já te peço para você se inscrever, curtir e compartilhar com seus familiares e amigos, que certamente você irá me ajudar a crescer no YouTube, e também irá me estimular a criar mais conteúdo para vocês. Agora vamos para o vídeo. O grande líder e legislador dos hebreus, sob cuja mão Deus levou os israelitas do Egito, às fronteiras da terra prometida. Moisés foi a maior personalidade na dispensação do Antigo Testamento, porque foi seu fundador, e, como tal, tipificou o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 1 até o 6. Em Êxodo capítulo 2, versículo 10, é feito um trocadilho com o nome Moisés, abre aspas, e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado, fecha aspas. Há uma questão exegética relacionada à pessoa que deu o nome a Moisés. Se foi sua mãe, possivelmente a palavra deveria ser explicada como relacionada a Masha extrair, uma adaptação semítica de uma forma egípcia. Por outro lado, a maioria dos estudiosos pensa que a filha do faraó escolheu o seu nome, que a palavra é realmente egípcia, embora existam dificuldades linguísticas em tal opinião. De acordo com Êxodo capítulo 2, versículo 1, os pais de Moisés eram descendentes de Levi. Embora não possamos dizer quantas gerações houve entre Levi e Moisés, a história da infância de Moisés é conhecida. Desafiando a ordem do rei de lançar no rio todo menino que nascesse, os pais esconderam o bebê Moisés na arca, uma pequena cesta de bambu, vedada com piche. A filha do faraó foi ao rio, e viu a arca, e teve compaixão da criança. A irmã de Moisés, que estava por perto, armou um plano para que a sua mãe tomasse conta dele. Assim Deus graciosamente salvou a vida do menino. Com relação à sua vida na corte egípcia, praticamente nada se sabe, salvo que de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 24, Moisés, abre aspas, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Fecha aspas, sabemos que ele foi, abre aspas, instruído em toda a ciência dos egípcios, fecha aspas, Atos capítulo 7, versículo 22. Sabemos também que quando cresceu, ele demonstrou interesse pelo bem-estar do seu povo. Ao ver um egípcio espancando um hebreu, Moisés interveio e matou o egípcio, no segundo dia, quando tentou intervir na disputa entre dois hebreus. Um deles o acusou referindo-se ao assassinato do dia anterior. Moisés percebeu que sua façanha tinha sido descoberta e fugiu para Midian, um distrito da Arábia. Faraó ficou sabendo da sua atitude e procurou matá-lo. Ao mesmo tempo, Moisés não temeu a ira do rei, Hebreus capítulo 11, versículo 27, mas o desafiou. Em Midian ele ajudou as filhas de Reuel, Jetro, a dar de beber ao seu rebanho, e mostrou a nobreza do seu caráter ao defendê-las de outros pastores. Ele se casou com Zipora, uma das filhas de Jetro. Com relação à sua vida como pastor de ovelhas em Midian, pouco se sabe, porque o propósito das Escrituras não é tanto enfocar a atenção nos detalhes da vida de Moisés, porém, mostrar seu lugar na obra de libertação e no cumprimento dos propósitos de Deus. No deserto, Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, pois a obra do Deus da aliança na redenção é cercada por milagres. Este evento tinha todas as características de um verdadeiro milagre. Era um trabalho realizado pelo poder sobrenatural de Deus no mundo exterior. Deus fez com que a sarça queimasse de forma que Moisés o visse. Isto parece ter sido contrário à obra providencial usual do Senhor, e assim atende aos requisitos do termo Nifaot, maravilhas, aquelas coisas que são distintas. Além do mais, o evento tinha o propósito de ser um sinal. Ele indicava a presença de Deus como um fogo consumidor, e revelava que a sua presença estava com o seu povo. Este evento mostrava que ele os libertaria da escravidão, e que não havia se esquecido das suas promessas aos patriarcas. Moisés estava de alguma forma hesitante em retornar ao Egito para encontrar o faraó, e, de modo amoroso, Deus tratou com ele, assegurando-lhe estaria com ele. O Senhor que permitiu que o irmão de Moisés, Arão, agisse como intermediário ou profeta, declarando a palavra de Moisés, a mensagem dada por Deus ao faraó. O encontro com o faraó foi muito interessante em última análise. Ele levou a uma competição entre Jeová, o Deus de Israel, e o Deus Faraó, uma representação dos poderes das trevas.
Em primeiro lugar, Moisés simplesmente pediu que os israelitas tivessem permissão para fazer uma pequena viagem ao deserto e adorar ao seu Deus. Como seu pedido fora recusado, Deus mostrou seus sinais e maravilhas a Faraó. As pragas tiveram a finalidade de convencer os egípcios e os israelitas de que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. As pragas culminaram com a morte do primogênito do Faraó. O relato de Êxodo é transmitido de maneira simples e direta. Quando os israelitas chegaram ao Sinai, Deus revelou que ele os havia escolhido para serem o seu povo, e deu-lhes sua lei, santa e imutável. Moisés deveria ser o mediador entre a nação e Deus. As Escrituras relatam as peregrinações dos israelitas até chegarem às fronteiras da Palestina. Porém, Moisés não foi autorizado a entrar na terra. Ele morreu e foi sepultado no Monte Nebo, e não se conhece a localização de sua sepultura. O esboço da vida de Moisés, descrito acima, revela a importância deste grande homem. Sua verdadeira grandeza é trazida, entretanto, em conexão com um episódio que se passou depois que os israelitas deixaram o Sinai. Miriam e Arão demonstraram ciúme pelo fato de Deus ter dado revelações a Moisés. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Números capítulo 12, versículo 2. Moisés não podia falar em sua própria defesa, por causa da elevada posição que ocupava no plano divino. Foi humilde na elevada posição em que foi colocado por Deus, de forma que se engajar em uma defesa pessoal teria desviado a atenção da sua posição, e atraído a atenção para si, pessoalmente. Por esta razão, o Senhor interveio subitamente e esclareceu o relacionamento correto entre Moisés, Arão e Miriam. Para os verdadeiros profetas, Deus se fez conhecer por intermédio de sonhos e visões. Mas para Moisés, que era seu servo e fiel em toda a sua casa, o Senhor falou diretamente e sem a capa da ambiguidade. O mesmo pensamento é encontrado em Hebreus capítulo 3, onde se faz uma comparação entre Moisés e Cristo. Nesta passagem fica claro que Moisés foi o homem mais exaltado na dispensação do Antigo Testamento, e ainda que esta dispensação apontava diretamente para o Senhor Jesus Cristo, e nele teria o seu cumprimento. Enquanto Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, Cristo, como o Filho, governa aquela casa. O Antigo Testamento é, em grande parte, o relato da dispensação mosaica. Entretanto, os profetas e todos os outros como Miriam e Arão, estavam em uma posição inferior à de Moisés. Por isso, o pecado de Miriam e Arão era tão abominável. Miriam, que sem dúvida foi a instigadora, foi punida com lepra. Moisés, o homem que ocupou esta posição exaltada no plano divino do Antigo Testamento, era um homem de verdadeira grandeza. Ele viveu pela fé em Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 27 parte B, e teve uma profunda preocupação pela honra do Deus a quem servia, Números capítulo 14, versículo 13 em diante. Esta preocupação também manifestava um desejo genuíno de que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Uma leitura cuidadosa de Hebreus 11 mostra que Moisés tinha consciência de que era um servo de Deus, a serviço do cumprimento dos seus propósitos de redenção. Moisés chegava a considerar a possibilidade de ter o seu próprio nome riscado do livro de Deus, para que o seu povo pudesse ser salvo. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Só um homem com uma profunda devoção poderia ter servido ao Senhor em tantas situações como Moisés. Ele se mostrou um verdadeiro líder do seu povo. Embora tenha pecado e, às vezes, demonstrado fraquezas, prosseguiu em sua tarefa, até levar o povo à fronteira da terra prometida. Na época da grande apostasia, no incidente do bezerro de ouro, ele afirmou vigorosamente a sua liderança. O mesmo ocorreu na rebelião de Corá, Data e Abirão, Números capítulo 16. Só um homem da grandeza de Moisés poderia ter trazido a nação de Israel do Egito até a terra prometida. Moisés também era um legislador, e será sempre lembrado neste aspecto. Abre aspas, a lei foi dada por Moisés, fecha aspas, João capítulo 1, versículo 17. Israel recebeu mais do que um código de leis, tal como o código-lei de Hammurabi. Na realidade, Moisés era o mediador de uma aliança. Um estudo dos tratados e alianças feitos pelos antigos heteus indica que ao dar a aliança a Israel, Deus empregou uma forma que foi bem entendida na época, o chamado Tratado de Suzerania.
Entre este tipo de aliança e a aliança de Israel, há similaridades formais. Entretanto, há uma diferença profunda em relação ao conteúdo. Os suzeranos heteus impunham uma série de condições que os povos conquistados tinham que obedecer. Entre o rei e o povo não havia amor ou afeição especial. No caso de Israel, entretanto, tudo era diferente. Israel deveria ouvir a voz de Deus e obedecê-la, porque Deus era verdadeiramente soberano. Além do mais, Deus havia manifestado seu amor por Israel através de sua escolha e redenção. Israel foi a nação que Deus escolheu dentre todas as nações que estão sobre a face da terra. Ela seria o seu povo peculiar, e a proximidade do seu relacionamento com Deus foram demonstradas através de sua libertação da escravidão do Egito. Israel não prestaria uma obediência baseada na força, mas como uma nação santa, sem dúvida serviria ao seu Deus em amor, como um reino de sacerdotes. Deus se revelou a Israel como Jeová, o Deus da aliança, o Deus da libertação. O homem que foi honrado por Deus como mediador da aliança foi Moisés. Moisés também demonstrou a sua grandeza através de suas produções literárias. Como mediador da aliança, o servo fiel na casa de Deus, Moisés foi o autor da lei, os 5 livros que falam do estabelecimento da teocracia. A questão da autoria mosaica, então, é fundamentalmente teológica. Os livros de Moisés diferenciam-se de todos os demais livros do Antigo Testamento, pois mostram o pensamento daquele homem que foi escolhido por Deus para ser mediador da aliança, o pensamento de um legislador. Isto não sugere que estes livros contenham algo imaginário. Moisés sem dúvida empregou documentos escritos que foram transmitidos de geração em geração. Sem dúvida empregou sua vasta cultura, pois foi um homem criado em toda a sabedoria e conhecimento dos egípcios. Atos capítulo 7, versículo 22. Também não podemos nos esquecer de que os 5 livros da lei são escrituras, e, assim, ao escrevê-los, Moisés foi um profeta que revelou as palavras de Deus ao povo. Ele se tornou o padrão para todos os verdadeiros profetas que se seguiram, culminando no Senhor Jesus Cristo, o Messias. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e 18. Como um escritor das Escrituras, ele estava sob a direção do Espírito Santo, de tal forma que escreveu sob a inspiração de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Assim, os 5 livros de Moisés, cujo autor humano era um servo de Deus, são também a palavra de Deus. Depois de uma longa jornada pelo deserto, Moisés não teve permissão para entrar na terra prometida. O motivo declarado é que ele golpeou a rocha em Cádiz. Este foi um ato de desobediência, no qual Deus não estava sendo glorificado. Golpear a rocha também foi um ato de descrença por parte de Moisés. Aqui, o grande líder hesitou. Aqui ele renunciou efetivamente a tudo que ele mesmo representava e mostrou descrença na palavra de Deus. Por este motivo, não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Este episódio é uma mácula no currículo do servo fiel e confiável do Deus da aliança. Como acabamos de observar neste vídeo, Moisés, um grande homem de Deus, considerado o mais manso da terra, Números capítulo 12, versículo 3. Errou diante do Senhor, imagine eu e você. Mas devemos seguir o exemplo de Moisés, perseverar contra aquilo que nos tenta prejudicar. Em Jesus Cristo, somos fortes. Obrigado por assistir, Deus te abençoe.